Voo cancelado, atrasado, bagagem extraviada, danificada, você já passou por algum tipo de situação assim? No vídeo de hoje eu vou te falar como você pode se resguardar caso você tenha passado por algum tipo de situação assim ou vá passar no futuro para você saber quais são os seus direitos. E se você não me conhece, meu nome é Bruno aqui no canal do Dicas de Planejamento de Viagem. Para falar sobre esse assunto eu já convidei um especialista em direito do passageiro, o advogado Anderson Sanches. Anderson, seja muito bem-vindo. Aqui tem um monte de viajante que quer saber um pouquinho sobre o direito, né, do passageiro, o que pode fazer em caso de acontecer situações como essa. A gente selecionou aqui alguns itens principais de situações que podem ocorrer com você. O primeiro deles eu coloquei aí, voo cancelado e atrasado. O que o passageiro precisa fazer numa situação dessa para ele se resguardar caso tenha que entrar com uma ação judicial? Vamos lá, Bruno. No caso do voo cancelado, o primeiro passo da pessoa é fazer os prints da passagem, tanto da passagem original quanto da passagem que foi proposta ou imposta à pessoa ao próximo voo. No caso de voo atrasado dentro do aeroporto ou mesmo cancelado dentro do aeroporto, a principal prova que você pode produzir é solicitar uma carta de contingência no balcão da companhia aérea. É um documento onde a companhia explica do porquê que o voo foi cancelado e ou atrasado. Então já sabe, né, gente? Voo atrasou, vai lá no guichê da companhia aérea, pede essa carta de contingência. Se eles criarem algum tipo de dificuldade para te fornecer esse documento, fala que você trabalha, precisa apresentar esse documento para sua empresa, que vai ser mais fácil deles te fornecerem. Agora, Anderson, e no caso de conexão perdida, né? Às vezes a gente compra um voo e aí chega atrasado e tem um próximo voo e aí esse atraso foi causado pela companhia aérea. Seria semelhante? O que eu tenho que fazer? Exatamente, Bruno. Mesmo tipo de situação. Nesse caso, você perdeu a conexão por causa do primeiro atraso da companhia aérea. Vale lembrar que esse atraso não tem limite de tempo. Pode ser um atraso de 10 minutos, que a sua escala era meia hora e você perdeu a escala por causa dessa situação. Vá até o balcão, solicite a carta de contingência, faça fotos do painel mostrando o atraso ou cancelamento, vídeos dentro do aeroporto. Tudo isso pode ser usado como provas depois no eventual processo judicial. Anderson, e no caso de falta de assistência ao passageiro? Eu sei que aqui no Brasil, né, a gente tem algumas faixas de atraso, quando atrasa 1 hora, 2 horas, a gente começa a ter alguns direitos. Você pode explicar um pouquinho pra gente quais são essas faixas de atraso, o que eu posso solicitar, que tipo de assistência eu posso ter, e caso eu não tenha assistência, né, como que eu devo proceder? E ainda que eu aceite as assistências, isso é um impeditivo para eu poder entrar com uma ação judicial, possivelmente? Bruno, vamos lá. A partir de 1 hora de atraso, a companhia aérea tem que te oferecer comunicação, seja ela via internet ou uma linha de telefone para você comunicar familiares, eventual trabalho de que você não vai chegar no horário combinado. A partir de 2 horas, ela tem que te oferecer alimentação, seja por voucher ou a própria refeição ou até acesso a uma sala VIP ou restaurante. A partir de 4 horas de atraso, você passa a ter direito a pernoite. Claro que se estiver no horário, né, à noite, eles vão ter que te pagar o transfer de volta para o hotel, mais a diária do hotel, mais a alimentação no mesmo. Vale ressaltar que mesmo que a companhia te ofereça todas essas assistências, você ainda tem direito a um dano moral. Isso não exime a companhia de te indenizar. Então, mesmo que ela te ofereça o hotel, a alimentação e o transporte, você ainda pode entrar com uma demanda judicial buscando uma indenização por dano material. Na última hipótese, Bruno, nós temos o caso onde a companhia não oferece nenhum tipo de assistência. Te deixaram dormir no aeroporto, na cadeira, sem refeição, sem banheiro, sem esse tipo de situação própria ao caso onde eles tiveram falha na prestação de serviço. Nesse caso, faça vídeos, fotos de você na poltrona, das pessoas na fila, toda essa situação que pode ser usada como provas numa ação judicial, sim. E aí é bacana o Anderson tá dando esse conhecimento pra gente, porque muitas vezes a gente não sabe qual que é o nosso direito, né? Às vezes a gente nem sabe, nem saberia, né, que tipo de assistência a gente pode ter, passou já por uma situação dessa e não recorreu aos seus direitos. Inclusive, depois ele vai falar o prazo que a gente pode entrar com ações de algo que já aconteceu. Então, se você já se viu numa situação dessa, em que teve que dormir no aeroporto, não teve assistência, você vai poder entrar com uma ação judicial contra a companhia aérea, tá? E quando a gente fala de voo cancelado, atrasado, gente, são inúmeras situações que podem acontecer e de fato causar um dano pra gente, né? A gente tá fazendo uma viagem, a gente tem um motivo pra estar viajando. Seja uma viagem de férias, seja pra ir pra um casamento, visitar um amigo, ou até mesmo você vai no velório de um ente que faleceu. O Anderson estava me contando um caso, né, que a pessoa perdeu o velório, né, não despediu de um familiar porque o voo foi atrasado. E aí não tem como a gente mensurar financeiramente isso. Então, as ações judiciais acabam dando algum tipo de indenização de uma forma, é uma forma de amenizar, né, o nosso dano, mas isso é imensurável. Então, caso você já tenha passado alguma situação desse tipo, né, procure seus direitos, ou se não, caso você venha passar agora, você já sabe como que tem que agir.
E no caso de bagagem extraviada ou danificada, né? Quando a gente chega num destino e a nossa mala não veio com a gente, ou se veio, a rodinha tá quebrada, a mala veio toda cheia de avarias, como que eu tenho que agir nesse caso? Chegou no aeroporto e sua mala está quebrada na esteira, ou pior, sua mala não chegou na esteira. O que fazer? Você vai pegar, vai direto ao balcão da companhia e vai pedir o RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. Nesse documento, a companhia vai explicar o que aconteceu com a sua mala, se a sua mala não chegou e por que ela não chegou, e se ela chegou quebrada, quais partes ela chegou quebrada. Vale lembrar que você tem que fazer esse documento antes de sair da área de embarque. Não pode sair da área de embarque. Vamos supor que você chegou e lá não tem um funcionário da companhia para fazer o registro. O que você vai fazer? Vídeos e fotos da mala quebrada. A companhia aérea, ela tenta sempre amenizar essa situação de oferecendo milhas, um voucher em dinheiro de um valor ínfimo. A substituição da própria mala. A substituição da própria mala. Eles passam até querer te oferecer uma mala, porém de uma qualidade normalmente muito baixa. Então, nesse caso, mesmo que você venha aceitar ou aceitou algum tempo atrás, ainda assim cabe uma ação judicial para reparar o dano moral, tendo em vista que o dano moral não se encaixa exatamente no valor da sua mala. A mala quebrou a rodinha, custa R$50, mas e o transtorno de ficar na sua viagem na Europa, realizando o seu sonho com uma mala com a rodinha quebrada, tendo que arrastar a mala o tempo todo? Esse é o valor onde entraria o dano moral para você receber. E foi bom o Anderson ter mencionado, né? Porque muitas vezes a gente chega num horário de voo que não vai ter alguém ali para nos atender, para dar uma solução imediata para o nosso caso, e aí que sim, né, que vai causar esse transtorno durante toda a viagem. Você vai ter que sair ali do aeroporto com a sua mala, vai ser difícil de você carregar, né? A mala tá pesada. Às vezes você vai fazer uma conexão logo ali que você não tem tempo também de solucionar aquele caso porque você tem que partir para o próximo voo. Então criar essas provas é muito importante. Ou até mesmo durante a sua viagem toda, vão ter outras viagens dentro, né? Outros voos que você vai fazer. Então imagina o transtorno causado. Então é por isso que você tem que agir rápido, né? Fazer esse documento que ele mencionou e caso não esteja disponível, criar essas provas para depois entrar como ação. Temos também o caso de voo lotado ou overbooking. Para quem não sabe desse conceito, né, o overbooking é quando uma companhia aérea vende mais passagens do que assentos disponíveis na aeronave. Um exemplo, se a aeronave tem 100 assentos disponíveis, ela vai lá e vende 10% a mais, 110 passagens. Ou seja, 10 pessoas, teoricamente, vão ficar de fora. Mas a companhia faz isso porque ela já tem ali no sistema dela uma estatística de algumas pessoas que não vão comparecer no voo, vão cancelar de última hora. Então ela já tem essa margem, ela trabalha com essa margem para que, ainda que os passageiros não compareçam, ela consiga lucrar em cima, né, e vender essas passagens. E aí, Anderson, no caso que todo mundo compareceu no voo, algumas pessoas vão ficar de fora, essa pessoa pode ser você. O que eu faço nesse caso? Nesse caso do overbooking, você pode tirar fotos do painel, tirar principalmente print dos dois bilhetes, o bilhete original e o bilhete que você vai ganhar amanhã ou depois, na próxima data que eles te remanejarem para o próximo voo. Isso vai comprovar que você também teve um dano temporal ali e você passa também a ter o direito ao dano moral. E aqui é importante frisar que mesmo que a companhia aérea te dê algum tipo de assistência, remarque seu voo em outra companhia aérea ou na própria companhia em outro horário, ou te dê um hotel, te dê essa assistência, isso não quer dizer que você não vai poder entrar com uma ação contra a companhia, né? Porque de fato vai causar algum dano, né? Você tem um compromisso marcado, né? Você precisava estar naquela data no destino que você comprou sua passagem, tem algum compromisso, então isso já causa um dano para você, você vai poder entrar com ação contra a companhia. E por fim, Anderson, qual que é o prazo que eu tenho para entrar com esse tipo de ação? Tem que ser agora imediato, algo que aconteceu de imediato comigo, ou eu consigo entrar no caso de voos que já aconteceram? Para casos de voos nacionais, você tem um prazo de até 5 anos após a data do voo. E para casos de voos internacionais, você tem um prazo de 2 anos após a data do voo, Bruno. Bacana, Anderson. Acho que deu para você passar bastante conhecimento de quais são os nossos direitos. É óbvio que aqui num vídeo não dá pra gente falar no detalhe, né, de cada caso, o que pode acontecer, e nada melhor do que um especialista em direito do passageiro para poder te orientar caso você já tenha passado por uma situação assim, ou caso venha passar no futuro, já sabe agora o que você vai fazer. Procure um especialista nessa área. E o mais importante, né, Anderson? Não é qualquer advogado. Procure um advogado especialista nessa área. Exatamente, Bruno. Vale sempre tento lembrar que não é todo advogado que tem determinadas especialidades. Então busque sempre um advogado que seja especialista em direito do passageiro aéreo.
E caso você queira entrar em contato com o Anderson para mais informações, eu vou deixar o link do contato dele na descrição do vídeo, caso você já tenha passado por uma situação semelhante. Entra lá em contato com ele que ele vai saber te orientar. Se você gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal. A gente tem vários conteúdos sobre passagens aéreas, viagens. Dá uma olhadinha nas playlists que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu planejamento de viagem. E quando tiver aí que acionar o seu direito como passageiro, procure o Anderson. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.